Boa noite, gente. Tudo bem? Eu sou a Camila Bernardo, eu sou arquiteta, eu sou sócia e uma das fundadoras aqui da TC. O tema da nossa live de hoje é como definir prioridades na hora de montar, né, de decorar a sua casa, seu apartamento, enfim. E agora, com a participação, né, da Ingrid, do APzinho 303, agora eu vou chamar as meninas, né, para entrarem para a gente começar a live. Por enquanto, fico olhando meu rostinho aí mesmo. Aí, Tainá já tá aí. Olá, boa noite. Ô, Agora Jesus, só falta a misericórdia. Ingrid. Achei aqui. Quase que eu convidei a pessoa errada. Oi, Aí. Olá, boa noite. boa noite. Boa noite. A gente tá fingindo aqui que a gente não tava se falando há um minuto atrás, É, tá? É mais um boa noite pra vocês do que pra gente. A gente já tava juntas. Então, pode começar aí, Tainá. tá bom. Gente, meu nome é Tainá, eu sou arquiteta também da TC, junto com a Camila. E hoje a gente chamou a Ingrid aqui, a gente fez a consultoria de decoração dela lá em 2020. Foi até a nossa primeira consultoria. Boa noite, gente. Foi a nossa primeira consultoria e aí ela comprou o apartamento mais ou menos na mesma época que eu e também está montando um apartamento na mesma época que eu. Então a gente tem umas experiências que são Parecidas. e que são parecidas com vocês também, né? Que acompanham a gente, que acompanham a Ingrid, que compraram um apartamento e estão montando. Então, por isso que a gente decidiu para poder facilitar vocês e também para deixar vocês mais tranquilos, que não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, Ingrid, pode se apresentar também. Vai que alguém não te conhece, né? Gente, então eu me chamo Ingrid, né? Moradora e proprietária do APzinho 303. E lá eu divido um pouquinho, né, com as pessoas, né, a decoração do apartamento, né, como ir montando apartamento aos poucos, né, que a gente entrou, a gente ainda não tem algumas coisas. Faço DIY, né? Muitos. E legais. E também divido um pouquinho assim o dia a dia, coisas legais que eu acho assim bacana de compartilhar, eu compartilho, né, sobre valores também de gastos aqui do apartamento, entre outras coisas, né, dúvidas que vai surgindo, né, no dia a dia. E é isso, eu amo mostrar decoração, amo compartilhar coisas novas aqui do apartamento. E é isso. Gente, como combinado, a Ingrid colocou uma caixinha de perguntas no Instagram dela para todo mundo colocar as dúvidas que tinham, né, em relação ao tema da live. Repetindo de novo, como definir prioridades na hora de montar, de decorar a sua casa e seu apartamento. Então, a gente vai começar aqui fazendo as perguntas que tinham lá, né, na caixinha e algumas que a gente também já tinha no nosso roteiro. De vez em quando a gente vai dar uma olhadinha pro lado, porque para se guiar no roteiro, porque faz parte, ninguém é máquina para decorar nada, a gente tem tecnologia para não precisar decorar, né? Então, bora lá. As meninas também vão falar, né, além das perguntas, aproveitando, um pouquinho, né, de como está sendo esse processo delas de montar o primeiro apartamento, que é sonho, maravilha, né? Então, a primeira pergunta é, como o dinheiro é curto, qual é a ordem de prioridades da reforma de um AP, né? De um AP, de uma casa, enfim. Aí, o que a gente precisa falar é que depende muito do que é prioridade para cada um. Do que é prioridade para você, do que é prioridade para mim. Porque, por exemplo, eu tenho uma prioridade que pode ser diferente da Tainá, diferente da Ingrid. Então, é importante entender o que é prioridade para você. Como que você funciona no dia a dia, né? O que é importante para você. Só que, além desse depende, existem coisas que são essenciais para qualquer um morar, né? Por exemplo, você precisa, para morar, você precisa comer e dormir. Então, você precisa de cama, você precisa de um fogão e de uma geladeira, minimamente. Você precisa que o banheiro tenha vaso, pia, você precisa de uma pia na cozinha.
Então, são coisas que em cada cômodo são essenciais para que você consiga morar. Então, a prioridade deve ser essas coisas para que você consiga mudar. E depois, você vai priorizando o espaço, né, o ambiente que melhor convém a vocês. Então, eu vou passar a bola para as meninas para elas falarem um pouco da ordem de prioridade delas, né? O que elas fizeram primeiro. Porque, por exemplo, quem acompanha a Ingrid sabe que ela deu mais preferência para as áreas sociais, a sala e a cozinha dela. E a gente vê muito isso no Instagram dela, que é maravilhoso. A Tainá, ela deu preferência para o escritório, que é onde ela passa mais tempo, que é onde a gente trabalha o dia todo. Mas agora eu vou deixar as meninas falarem um pouco. Pode começar, Ingrid. Então, no caso, a ordem, né? Como você definiu a sua ordem de prioridade? O que você fez primeiro? Então, aqui nós começamos primeiro com rebaixamento, né, de teto, para depois ir para a reforma dos revestimentos, né, que nós fizemos a troca do revestimento do banheiro, da cozinha e da sala, né? E seguindo a ordem, né, como você falou aí, sobre prioridade do que a gente precisa para se mudar. Não necessariamente a reforma, né, mas como a gente estava podendo fazer, a gente fez até onde deu, né? Então, geladeira, fogão e aquecedor, que também foi uma prioridade, tipo, imensa, porque nós nos mudamos, foi no início de 2020, né? Ainda estava um pouquinho de calor, só que a gente chegou a pegar ainda um pouquinho de frio aqui, e é frio real. Então, para quem não usa o chuveiro elétrico, né? Usa gás, tipo, sofre. Então, já tem que saber aí que vai gastar um dinheirinho em relação a isso, para quem vai colocar a gás, né? E a nossa prioridade foi basicamente isso, né? Fazer o rebaixamento, né? A iluminação, troca de revestimento, e a gente já tinha alguns eletro e o aquecedor. Vai responder a outra pergunta também agora? Eu vou... Agora eu falo a minha prioridade. Aqui em casa a gente também começou com... Na verdade, a gente começou aqui com o piso, porque a sala e o corredor vêm sem piso, e a cozinha e o banheiro vêm com um piso que a gente não gostava muito. Então a gente optou primeiro por fazer todos os pisos aqui, e aí depois a gente rebaixou só a cozinha. A gente até trocou a ordem do que a gente costuma indicar aqui, porque a gente não sabia se a gente ia rebaixar a casa inteira ou somente a cozinha. A gente acabou optando por rebaixar somente a cozinha, porque tem um gesso que já vem da construtora, que tem um formato lá que a gente não gosta também. Tem algum post aqui da TC, isso? Tem. Isso, da Tainá falando. E aí a gente comprou o sofá bem antes, a gente deixou guardado na casa da minha avó, porque estava na promoção, e a mesa da sala também. E aí depois a gente fez o cama. canto alemão. Esqueci de falar isso. A cama a gente já tinha também, a gente já tinha cama e televisão. Aí a gente fez o canto alemão, colocamos as pedras do banheiro e da cozinha, né? A pia do banheiro e a pia da cozinha. E aí, assim que a gente comprou o cooktop, a geladeira, a gente se mudou. E outra coisa também que eu fui fazendo durante esse meio tempo, que estava fazendo as outras coisas, foi o escritório. Então a gente colocou todos os papéis de parede da casa, compramos a mesa do escritório, compramos essas cremalheiras, as prateleiras, porque eu precisava ter o escritório pronto para poder fazer conteúdo para TC, para a gente fazer as nossas reuniões. Então era muito importante que o escritório estivesse pronto. E aí, a última coisa que faltava aqui, na verdade, era a geladeira. E a gente comprou a geladeira e a gente já se mudou logo, mesmo faltando algumas coisas, como a gente tá falando sempre lá no Instagram, né? Que
A gente começa aos pouquinhos e nem sempre vai dar para fazer tudo ao mesmo Tudo ao tempo. mesmo tempo. E aí, Então, pode ir, Camila, para a próxima agora, vocês contem pra gente como que a consultoria ajudou vocês a definirem, né, essas prioridades, a ordem das coisas, como que vocês conseguiram, né, se localizar com a ajuda da consultoria. Eu primeiro? Pode falar. Então, quando vocês fizeram o projeto aqui do apartamento, né, vocês entregam algumas referências, né, pra gente, alguns links, né, com valores dos móveis que a gente, né, queria ter no nosso apartamento. Então, nós pesquisamos praticamente todos os links, né, em busca, né, de valores e tamanhos, né, das coisas que ajudou muito isso, né, porque eu não tinha noção, até porque quando eu fiz o projeto, gente, eu já tinha a mesa, né, que eu fiquei desesperada, tipo, minha mesa, ela tem 1,20, ela é grande, e assim, não que ficou apertada aqui, ficou ok, mas ficou ok porque eu tive a ajuda das meninas, né, a orientação das meninas, né, no tamanho do meu sofá, no tamanho do meu rack, porque senão ia ficar, né, aquela coisa tudo batendo aqui, batendo lá. Então as prioridades foi surgindo conforme dava para a gente comprar. Então a gente começou montando aqui pela sala, né? Porque a sala é o lugar que a gente mais utiliza, como a Camila falou. E Michel, ele trabalha de home office, né? Então ele também usa também muito a sala, porque a sala é o lugar mais fresco aqui de casa. E assim, a gente foi comprando. Nós não compramos a cadeira, né, que estava no projeto, porque surgiu a oportunidade de comprar outra, né, com um valor bem menor, então, que foi no Black Friday. Então a gente foi comprando e montando, e também o REC, né? Então, assim, ajudou muito porque a gente sabia exatamente o tamanho que era para comprar, né? Para não ficar aquela visão, né, de muita coisa em um ambiente. E também definir por qual DIY eu começaria, né? Que aqui na sala foi o cômodo que eu mais fiz, né? O DIY. E foi assim que me ajudou muito, porque até a medição do Boiserie vocês colocaram, então eu sabia exatamente, tipo, a metragem para comprar, né? Eu não fui leiga, eu tinha tudo ali nas minhas mãos e eu fui fazendo, né? Dando qual era mais em conta para a gente que a gente podia fazer no momento. E assim a gente foi montando nossa sala. Sim. Aqui em casa foi a mesma coisa. A gente tendo a consultoria, a gente sabia exatamente o que a gente precisava comprar, né? Quais móveis, quais itens. E a nossa aqui de casa foi feita bem antes de existir a TC, até. Foi feita em 2019 e a Camila fez pra gente, porque como eu sou da área, eu ficava com muita dúvida do que eu colocava, escolher para si. né? Nunca acaba. Pra mim, porque quando eu a gente faz algumas coisas diferentes, aí a Camila deu de presente pra gente essa consultoria antes de ter a TC, na época a gente até estagiava. E aí essa consultoria, ela ajudou a gente a saber quais móveis a gente teria que comprar, quais itens, qual tipo de piso. Então, como a Ingrid falou, aí, por exemplo, a nossa sala tem uma mesa redonda industrial. E aí a gente pesquisava mesa redonda industrial. E a nossa mesa, na época, estava bem baratinha. Estava menos de R$200. Então a gente já correu e comprou. Então a consultoria ela é boa para isso, porque ela vai ser um guia para você saber exatamente o que tem que comprar. Não precisa necessariamente comprar aquele móvel que a gente colocou lá, mas você tem um direcionamento. Uma referência. Exatamente. Se você encontrar alguma coisa em outro modelo que seja parecido, que seja no mesmo tamanho, nas mesmas cores, tá tranquilo, mas você vai continuar, vai manter aquilo que foi feito na consultoria, né? Vai manter a parte estética e a parte funcional, né? Que é
né, dos espaços, da circulação certinha, que é o mais importante. Exato. A próxima pergunta que fizeram foi como deixar um ambiente funcional e decorado gastando pouco? Que também é uma coisa que já surgiu aqui nos comentários, né? Então, o ideal, que a gente sempre diz, e que a gente vai bater nessa tecla a noite toda, não é porque a gente está sendo chata ou repetitiva, é porque é real, é você contratar um profissional qualificado, seja um arquiteto, seja um decorador, e a gente não está falando isso para vocês contratarem a gente. Óbvio que a gente ia amar, vamos amar atender vocês. Mas é para contratar qualquer profissional qualificado que você puder. Por quê? Um arquiteto, um decorador, nesse sentido, ele vai te orientar, né, dentro das suas possibilidades, principalmente as possibilidades financeiras, a fazer as suas melhores escolhas, como as meninas estavam falando aqui agora. Então, é importante esse profissional porque ele vai te ajudar, geralmente, pelo menos como funciona com a gente, né? A gente tem toda uma conversa para entender como que é esse espaço para você, o que você faz ali, quais pessoas usam esse espaço, como usam. E aí a gente vai... O que você está disposto a gastar, ou o que você está podendo gastar, o que você já tem e quer manter. Tudo isso é importante na hora de fazer uma consultoria, de fazer um projeto, né? Mas, se por enquanto você não puder contratar um profissional, tá tudo bem. Faz parte, a gente sabe que momentos de crise, tempos de crise. Então, acompanha a TC, porque a gente sempre tem no nosso Instagram muito conteúdo, né? Gratuito, variado, que pode te ajudar nesse processo de ir montando a sua casa aos poucos, não cometer alguns erros que são muito fáceis de resolver, coisas que podem diminuir, por exemplo, a sua conta de luz, melhorar a circulação interna na sua casa, a ventilação, a iluminação. Então, tem coisa gratuita no nosso Instagram que pode te ajudar. Mas o ideal, que a gente sempre indica, é procurar um profissional. E fora que eu também estou mostrando várias coisas do meu próprio apartamento que a gente aplicou, né? Então, pode ajudar vocês também a ver como funciona na prática. Ingrid também mostra muito as coisas dela, então acompanhar os stories da Ingrid, principalmente, pode ajudar muito. Pode ajudar muito. Exatamente. É porque às vezes, nos stories a gente consegue mostrar mais detalhado, né? Algo que a gente quer, assim, não somente em foto. Então, vale muito a pena assistir os stories de qualquer pessoa, gente. Sim. Engaja, né, galera? Verdade. A próxima pergunta é: em quais decorações devo investir? Pode falar, Ingrid, o que você pensou e tal. Quando você for investir, ou você quer que tá indo na falha antes para ver se te dá umas luzes? Pode falar. Tá. Então, depende do que é prioridade para você. Mas o que a gente sempre fala é que dá para optar por opções boas e mais baratas se a gente escolher as lojas certas, né? Aqui, por exemplo, eu sempre falo, e a minha loja favorita é o Amigão. Aqui no Rio, fala para as pessoas. Aqui no Rio, é verdade, porque eu esqueço que não tem também. Fora do Rio. E essa loja é uma loja muito boa e tem coisas de decoração. A gente tá falando de decoração, itens de decoração mesmo, né? Tem uns itens que são realmente muito bons e que, como eu e Camila, a gente faz as consultorias, né? Então a gente tem acesso a vários locais que vendem, a gente pesquisa bastante. São itens que são idênticos e que são muito mais baratos. E como o item de decoração, ele é uma coisa estética, né? Então não tem problema às vezes ser mais barato, né? Porque, por exemplo, não é a mesma coisa que um piso. O piso a gente indica que você deve investir numa coisa de qualidade. Bom, de uma marca melhor, e talvez você vai gastar um pouco mais. Agora, o item de decoração, a gente já achou vários. Em uma loja custa R$200, lá no Amigão custa R$20. Então tem muita coisa assim, mas depende daquilo que é prioridade para você. Antes da Ingrid falar sobre a decoração dela, vou falar duas coisinhas. Para você que não tem problema de comprar coisa na internet, que gosta, existe sempre a opção da Shopee, existe sempre a opção do Mercado Livre. Mercado Livre. Então, o que a gente sempre indica é, quando for dar uma olhadinha no Mercado Livre, na Shopee,
sempre olha as avaliações de outros compradores. Eles colocam fotos, eles falam o que eles acharam do produto, de como foi a entrega. Então, antes de comprar qualquer coisa na internet, também é importante olhar essas avaliações. Também tem um conteúdo aqui na TC sobre essa questão de compras online. Mas também é uma forma de você conseguir itens de decoração mais baratos e muito parecidos com o que a gente vê por aí caríssimos. Sim. Exatamente. E eu sou rainha do Mercado Livre também, gente. Eu pego o nome, tipo, a referência numa loja top. Vou dar um exemplo aqui. Tapete. Tipo, essas lojas topzona que daqueles tapetes felpudo, né? Tipo, tá pro tamanho que eu uso aqui, que é de R$2,50, lá custa uns R$600. E eu consegui comprar o meu por 210. Aí, que noção. delícia! Eu peguei a referência do nome do tapete, joguei lá no Mercado Livre e veio vários vendedores. Tipo, é a mesma qualidade, gente. E o Amigão também, que eu amo essa loja. Eu sou até suspeita a falar. E eu sempre mostro, toda vez que eu faço comprinha lá, eu sempre estou aqui mostrando, né? Eu adoro o Amigão. E, assim, nós demos prioridade em questão, como a gente não tem dinheiro, né, para investir em algo muito caro, em reforma, a gente muda com a decoração. Então, a gente coloca um item de uma coisa aqui que já muda totalmente o ambiente, gente. Sim. Tipo, uma cor de manta, uma almofada, um quadro, já muda totalmente. Então, eu invisto em relação, né, em decoração, porque eu sei que eu consigo mudar meu ambiente com a decoração. Sim. Bora para a próxima pergunta, então. Pediram pra gente dicas para ampliar ambientes, né? Principalmente pequenos, sem utilizar espelhos. A pessoa que mandou a pergunta para a Ingrid pediu para que fosse com pinturas. A gente trouxe a pintura também, mas trouxe outras opções que não usam espelho. Vamos começar com a primeira aqui, né? Você tem que amiga, investir. Só rapidinho. Gente, a gente vai responder, por enquanto, para quem está chegando agora, a gente vai responder as perguntas que mandaram pro Instagram. Na caixinha de perguntas. Isso. No final, a gente vai abrir para vocês fazerem as perguntas também, senão a gente vai acabar parando toda hora aqui e vai acabar se perdendo, tá bom? Não é má vontade não, tá? Só para ter uma linha de raciocínio aqui. Isso. A gente está lendo, está amando a interação, isso. Mas senão a gente vai se perder aqui no raciocínio. Então, voltando aqui para a pergunta que fizeram, né? Dicas para ampliar os ambientes sem utilizar espelho, dando preferência para tintas, por exemplo. Então, o que a gente fala primeiramente, investir em cores mais neutras para a parede e para os móveis maiores, né? Para os objetos maiores da casa. Por quê? Essas cores mais neutras, mais claras, elas vão aumentar esse ambiente, né? E você aí coloca tons mais escuros nos objetos de decoração menores, que é exatamente o que a Ingrid faz também. E que você vai conseguindo mudar. Tipo, enjoei daquela cor, eu guardo e a minha casa continua ampla, porque as cores são pontuais em elementos que eu consigo mover, digamos assim. Além disso, tem duas outras formas de pintura na parede que também pode te ajudar a ampliar a sua casa. Pinturas listradas, né, tipo Pocinho Cornell mesmo, em listras verticais, podem fazer você ter uma ideia de que a sua casa está um pouco mais alta, mais ampla, no sentido vertical. Enquanto listras na horizontal podem fazer com que você tenha uma noção de amplitude na horizontal, como se o ambiente ficasse um pouco maior, né? Outra coisa que a gente sempre fala para você dar preferência para móveis menores e menor quantidade de móveis também. Porque senão entra naquele negócio que a Ingrid falou, você coloca umas coisas muito grandes, muita coisa, você vai esbarrando na casa, a sua circulação fica muito prejudicada. E isso também dá uma sensação de tudo apertadinho, parece que seu ambiente é menor, né? Meio entulhado, meio coisa, então você não consegue ter essa sensação de amplitude até num ambiente pequeno. Então, móveis pequenos, menor quantidade possível, e aí você vai brincando com os objetos. Com os objetos. E por último, uma coisa que também pode ajudar são portas de correr. Tanto no ambiente em si, quanto, por exemplo, num guarda-roupa, num armário, que aí você ganha um espaço que é de não abrir a porta. Então, você consegue, se a sua porta puder, né, ser de correr
para trás de alguma coisa, da porta do ambiente, ou porta sanfonada. Eu não sou fã, então vamos trocar a sanfonada por, como é que chama? Camarão, porque é mais maneira. Que a porta mais sanfonada é estilosa. uma merda. A porta sanfonada é uma merda. É ruim o material, não é bom pra, tipo, a acústica. Então o camarão, a porta camarão é muito boa e ela tem o mesmo efeito de economizar espaço. Então pense nessas portas que você consiga economizar o espaço da abertura. Isso aí. E aí a próxima pergunta foi: como fazer a cozinha sem ter um projeto e ter uma cozinha otimizada e sem muita informação? Então, é muito difícil você não errar nada sem um profissional qualificado. Sozinha você até dá conta, né, de fazer alguma coisa, uma cozinha sem muita informação, mas para você otimizar qualquer espaço, é essencial a ajuda de um profissional. Um arquiteto, né, por exemplo. Talvez aqui um decorador já não caiba, porque o arquiteto ele já vai ter mais experiência nessa questão das medidas, de posicionar os móveis, que um decorador talvez não tenha. E o arquiteto ele vai entender suas necessidades, seus gostos, e ele vai projetar algo que se encaixe melhor com a sua realidade, das suas necessidades e até do seu bolso mesmo, né? E uma coisa que a gente sempre faz na consultoria. Sim, esse planejamento ele vai fazer até você economizar na obra. E até um Reels que a gente fez recentemente de coisas que você toma decisão no projeto que fazem você economizar na obra. O projeto, gente, ele é um investimento, né? Então, muita coisa. Não quer dizer que o projeto ele vai ser baratinho. Às vezes a pessoa acha o projeto caro, né? Um projeto qualquer. Esse valor tá caro. Mas aí o valor que você vai gastar depois de fazer, refazer e tomar decisões erradas, talvez você tá na ponta do lápis sai mais caro. Exatamente. Do que se você tivesse investido em um projeto para tomar decisões mais assertivas. É uma coisa que minha avó costuma sempre falar. O barato 2 vezes sai caro. Sai caro. Então, é melhor investir e ter as decisões certas. Então, para você otimizar o espaço, você consegue fazer uma cozinha sem projeto? Consegue. Botar uma pia, um fogão, uma geladeira e armário, todo mundo consegue. Agora, para otimizar melhor o espaço, você deve procurar a ajuda de um profissional. Isso. Aí fizeram uma outra pergunta bem interessante também, que é como usar modulados e deixar com cara de planejado. Eu achei bem parecido com um milagre. Mas a gente tentou, né? Mas a gente tentou dar uma solução para isso. Porque a gente está sempre tentando pensar coisas que cabem no bolso da galera, né? Então, assim, é difícil você fazer um móvel modulado, né? Que você compra, modulado para quem não, sei lá, talvez a língua é difícil. Esses que a gente compra nas lojas, né? A pronta entrega. Esses que você já compra pronto. Talvez, né? Não dê para você aproveitar tanto o espaço. Talvez não, é sério. Tipo, você vai comprar um móvel que ele tem uma restrição, que ele veio naquela medida, ponto. Ele pode caber ou não muito bem no seu espaço. Mas é o que se for a única opção que você tem, como que você pode deixar esse móvel modulado, né, esse móvel da loja, com uma carinha mais legal? O que a gente indica? Primeiramente você procurar modelos mais flexíveis, né, menos engessados em questão de medida. Sabe aqueles quartos que você compra nas lojas em L? Aquilo ali é muito difícil de colocar, por exemplo, de usar. É complicado. Então, procurar sempre uns modelos mais flexíveis, menores, coisas que você dá pra você manusear melhor e usar em qualquer lugar se você se mudar, por exemplo, se sua casa for alugada. E uma coisa que pode dar uma cara, né? Porque aqui pode ser também que ela não esteja falando só de tamanho, mas sim também de estética. Uma cara mais bonita, mais parecida com aquele negócio que a gente manda fazer, mais planejado, é adesivar. Você colocar uns adesivos que hoje tem no mercado, que aí você coloca da cor que você colocaria se você estivesse comprando um planejado. Então você compra o adesivo e coloca só na parte externa do seu móvel.
Então você já vai dar uma cara diferente para ele, você já vai conseguir fazer com que ele pareça mais com um móvel planejado e menos com o que a gente encontra na loja, com aquelas mesmas cores de sempre, branco, como é que chama? Preto, aí aquele mogno, o outro que eu acho que até saiu de moda, que é tipo uma cor parecida com essa daqui, coisa que é marfim, e esqueci o outro. Mas aí dá pra você sempre adesivar. É uma opção, inclusive adesivar é uma opção boa para dar uma renovada no móvel que você já tem. Se você quer dar um tchan melhor, você tá de saco cheio daquele seu móvel escuro, que escurece seu quarto, adesivo de uma cor mais clara. Já vai dar uma parada. É verdade. Tá? Então, agora eu vou fazer umas perguntas para as meninas mais direcionadas para o apartamento delas, tá? Primeiro, para vocês falarem pra gente mais ou menos quanto vocês gastaram com as obras, né, até agora. Porque não é reforma de vocês, caso. Posso falar? Pode. Então, nós, assim, um valor exato eu não tenho para passar, mas assim, um valor aproximado entre 9 mil e pouco. Assim, revestimentos, mão de obra, tudo isso. O rebaixamento, tudo incluso. Fora a pedra, né, as bancadas, isso é por fora também. Então, tem um valor a mais aí da bancada da cozinha, do banheiro. Box também não está incluso nesse valor, né? E alguns acessórios de banheiro. Mas, assim, na reforma de revestimento e pintura e rebaixamento de teto, foi aproximadamente 9 mil e pouco. Sigam a Ingrid para saber os outros valores. Eu também não sei um valor exato. Eu estava até comentando com as meninas, porque a gente começou a fazer a reforma aqui em 2020, a gente vai fazendo tudo aos pouquinhos, já investe em uma coisa, às vezes ganha um dinheiro de alguma coisa e investe em outra coisa entrou em promoção, aí vai investindo. Então não sei o valor exato, mas eu acredito... Já fica uma dica aí para quem vai começar, né, como a Camila falou, fazer uma planilha, né, e colocando os gastos para poder no final saber quanto que gastou. Exato. Até pra gente gastar com mais consciência, sabe? Exatamente. Você saber os preços das coisas é muito importante para você ter uma responsabilidade com o seu dinheiro, que você sabe que é suado de conseguir. Exatamente. Eu acho que a gente também, até agora, gastou em torno de 10 mil, já com os móveis. A gente tem também móvel planejado na cozinha e no banheiro. E na sala. Móvel planejado é uma coisa cara, né? E um pouquinho na sala. Muito caro. Tem o canto alemão. O móvel planejado muito a gente caro. vai até falar, né? Sobre o que a gente mais gastou e tal. Mas eu acho que até agora foi algo em torno de 10 mil reais, contando tudo. Mas não tenho certeza. Então, vamos entrar nessa pergunta aí do que foi mais caro dentro desse apartamento de vocês aí. Com certeza, até agora, os revestimentos, né? O porcelanato, né? E o revestimento da parede que nós utilizamos, fizemos até em cima, né? Que é o Metro White, tanto da cozinha e do banheiro. E também já orçamos o valor do planejado, que também ficou um valor bem alto. O planejado é caro mesmo. Por enquanto, o que a gente tem aqui, o que foi mais caro foi os revestimentos da reforma. Aqui em casa foi primeiro os móveis planejados, né? Da cozinha, do banheiro e da sala. Tanto que a gente ainda não terminou de fazer todos os móveis planejados, ainda falta uma parte, o armário da área de serviço, e falta todo o nosso quarto, o nosso armário e a cabeceira também. Então, porque o nosso quarto foi o que ficou por último, né? O que tem menos coisas. Tem igual o meu. O meu só tem a cama. Só tem a cama e a cabeceira. cabeceira. Só dorme, pô. Tá bom. Mas uma coisa também que é importante falar sobre... Pode falar, amiga. Depois eu falo. Não, e aí que eu ia falar, o móvel planejado é o mais caro, por isso a gente está fazendo aos poucos. E a segunda coisa foi o piso, que a gente também quis investir em um piso bom
né, de uma marca boa. Então, a segunda coisa foram os pisos do banheiro, da sala e da cozinha. Em relação aos móveis planejados, eles realmente são caros, são um investimento alto, que nem todo mundo pode ou está disposto a pagar. E tá tudo bem você não estar disposto, você não querer. Existem soluções no mercado que vão resolver para você. Os móveis planejados, eles são muito indicados para ambientes pequenos e que você precisa armazenar muita coisa, ou para lugares como banheiro, cozinha, porque não tem o que fazer, você tem que guardar as coisas, né? Mas dá para solucionar sem isso. E para as pessoas também que moram em aluguel, investir em planejado é uma furada, a não ser que você mude para um lugar que não tenha os armários, né, de cozinha, dos ambientes molhados, né, que cozinha e banheiro. Então, que a gente sempre dá a dica que se você for alugar um lugar que não tenha esses armários, pede abatimento do valor do aluguel para botar, ou peça ao dono do lugar para botar, que é importante para morar. E aí se realiza, tá? Se ele deixar você fazer, se realiza nisso aí. Aqui, pra gente também não ficar só falando sem ler os comentários, tem várias pessoas falando que móveis planejados, sim, deixa uma cara bem moderna. Tanto que se você acompanha páginas de arquitetura famosas... Ninguém usa outra coisa. Exatamente. Praticamente todos os ambientes das pessoas têm móveis planejados. Verdade. E até aqui que a minha mãe falou que ela... fez a cozinha e o banheiro primeiro. Foi até uma coisa que a gente falou no nosso Reels, que para você economizar na obra, você colocar só em ambientes que forem muito necessários, que geralmente são cozinha e banheiro. A mamãe mandou solicitação para entrar na live. Tá? Quer participar. Eu acho que ela não sabia no que ela fez. Beijinho, querida. O que foi mais difícil, gente, de conquistar no apartamento, assim? O que foi o mais suado, mais sofrido de fazer? Gente, então, foi a nossa bancada da cozinha, porque eu queria numa pedra específica, na cor específica, e ela é cara. Então, e é grande, né? E é grande. E então, assim, no momento foi ela e os móveis planejados que a gente só orçou. A gente não fez nada ainda. A gente só orçou, é o que está sendo mais difícil também. A Laís falando do banheiro dela. Pode falar, Indy. Mas estamos, assim, vai sair esse ano em nome de Jesus. Não sei a data, mas vai sair. Então foi isso. Foi a bancada da cozinha, né? Que é o quartzo branco. E os planejados. Aqui em casa também foram os móveis planejados, tanto que a gente ainda está fazendo aos poucos, falta todo o nosso quarto. E foi realmente isso mais difícil. Tanto que a gente aprendeu, né, com o meu apartamento e com o da Ingrid, várias consultorias que a gente vem fazendo, que a priorizar as coisas, né, e ver se realmente o cliente ele vai querer, ele vai priorizar móveis planejados, senão a gente dá um jeito de reduzir em alguns lugares, tudo para poder economizar. A próxima pergunta o banheiro da Laís é belíssimo. Depois vocês vão olhar no Instagram. Vou lá ver. No nosso Instagram. Isso aí. Os ambientes da casa dela que a gente fez são belíssimos. Vai lá olhar. E eu não sei Vai nem lá como no que ela dia. tá preferindo falar do banheiro se o quarto dos sapatos dela é o que ela mais gosta. Enfim. Bora pra próxima. Dicas pra quem vai pegar a chave do apartamento, né? Perguntaram se juntar dinheiro antes de receber a chave do AP, né? Receber o AP, ou ir comprando antecipado. Então, o que a gente aconselha? A gente aconselha que você junte o dinheiro e faça o projeto. Entendeu? Faz o projeto e vai juntando dinheiro. Principalmente se você não tiver onde colocar essas coisas que você vai comprar. Tipo, a Tainá tinha como colocar na casa da avó dela. Mas se ela não tivesse onde guardar, como é que ela ia fazer comprando essa parada? Né? Então, pensar. Se você não tem onde colocar as coisas, junta o din-din. Agora, se você for comprar antecipadamente, igual a Ingrid falou, eu vi na promoção, tava na Black Friday, tava bom, não sei o quê, e você tem onde guardar, aí você prioriza aquelas coisas que não saem da moda, não saem de linha, né? Tipo os eletrodomésticos, que são muito importantes. Cama, por exemplo, que é uma parada que geralmente a gente compra uma box, então ela não é nada que
vai destoar do seu projeto posteriormente. Ou as meninas, tem uma cadeira que não é exatamente a que está no projeto, mas é muito parecida, não vai destoar e está na promoção. Então, compre as coisas da promoção, né? Que você for vendo. Mas, enquanto isso, vai juntando dinheiro. Por quê? A possibilidade de você comprar as coisas à vista, porque você já tem o dinheiro guardado, te possibilita descontos, vantagens, que também são muito interessantes. Além de que você deixar para comprar um pouquinho mais para frente, próximo, né, do seu apartamento estar pronto, principalmente coisas que não são tão... não são eletrodomésticos e coisas que são escondidas, é que você vai comprar uma parada que está na moda. A coisa que está na moda, no sentido de que está vendendo, né, que tem linha, é mais barato. Não é nem questão de moda no sentido de, todo mundo... É uma tendência que todo mundo coloca cimento queimado. Não é essa questão desse tipo de moda. Tipo, tem no mercado disponível em muita quantidade, então ele vai ser mais barato. E mais fácil de achar. Principalmente uma coisa que não compre antecipado. Piso. Não compre antecipado. Porque você vai comprar, ele pode sair de linha, se quebrar na obra e você, por exemplo, não tiver o quantidade certa, inclusive contando a perda, porque existe perda na obra, você quebra, você tem que cortar para encaixar. Então, existe a perda. Inclusive, a gente faz esse tipo de cálculo. Mas, se você comprar isso antecipadamente, nada garante que na época que você pegar a sua chave, exista o mesmo piso que você comprou. Exatamente. E aí você vai fazer o quê? O Frankenstein de piso. Ou Expo Revestir, né? Que é festival de piso. Não é da mesma maneira, não. É verdade. E aí, como a Camila estava falando aqui sobre cadeira, por exemplo, no meu apartamento, como eu falei antes, e tem bastante gente que está chegando agora, a nossa consultoria aqui do meu apartamento, com meu esposo, foi feita em 2019. Então, foi muito tempo antes de existir a TC e foi antes da gente vir morar aqui também, porque a gente se mudou só em maio de 2021. Então, a gente deu prioridade para fazer o canto alemão. Para quem não sabe, o canto alemão é aquele banco que fica assim de canto do lado de uma mesa, né, para poder ter espaço de armazenamento e espaço para sentar. Porque o canto alemão deles é baú, né? Porque geralmente pode não ser baú, o deles para guardar bagulho. Para sentar e para guardar coisas também. E a gente deixou para comprar as cadeiras depois. A gente comprou as cadeiras até no mês passado. E aí as cadeiras que estavam no projeto, lá em 2019, elas estavam num preço bom, num preço legal. Só que quando a gente foi comprar as cadeiras agora, estavam num preço absurdo. E as cadeiras que estão mais na moda, assim, em estilo industrial, estavam com um preço muito mais barato, porque está sendo muito utilizado, então o mercado tem mais e aí o preço cai. Por isso que a gente fala, às vezes as pessoas vêm para a gente fazer um projeto, né, de um apartamento que vai entregar daqui a 3 anos. A gente fala, espera um pouquinho, porque a moda muda muito as tendências. Não que você tenha que seguir a moda, mas porque a moda influencia o mercado. Do mercado. O valor também. Exatamente. Aí pode falar, Ingrid. Então, aqui também, nós fizemos a consultoria, foi em 2020, não foi? Foi em 2020, sim. Foi. E também colocamos um estilo de cadeiras, né, na época da consultoria. E surgiu, né, a oportunidade do Black Friday de comprar umas parecidas, né, e nós compramos para poder fazer, né, esse cantinho aqui. A gente já tem a mesinha, as cadeiras, que a gente já tinha a mesa, que eu comprei antes da consultoria. E foi isso. Então, bora para a próxima. Perguntaram sobre cortinas, né, para quartos. Mas eu vou falar de cortinas no geral, tá? Como escolher cortinas, o que você tem que olhar para escolher a cortina. Primeiramente, falando em cortina, não necessariamente só para janelas, né, mas para portas também, para vãos no geral, né, para aberturas. Você tem que
fazer com que essa cortina ultrapasse pelo menos 20 a 30 centímetros dessa janela, para você conseguir uma vedação legal. Tipo, a janela tá aqui, 20 centímetros para cá, 20 centímetros para cá, pelo menos, para você ter essa vedação. Outra coisa, quando o ambiente for muito pequeno, evita colar a cortina na parede toda. Tipo, tampar a parede toda de cortina, porque isso vai fazer com que o seu ambiente pareça um pouco menor. Então, deixe um pedacinho de parede dos dois lados, para poder você dar uma sensação de amplitude no ambiente, tá? Outra coisa, onde a cortina começa, onde a cortina termina, depende do que tem na sua parede. Depende do que tem, por exemplo, se tem ar-condicionado. Também depende do seu teto, se ele tem gesso ou se ele é laje direto. Então, depende se você tem uma mesa parada na sua janela. Por quê? Isso vai definir a altura dela, isso vai definir onde ela começa, se é do teto ou se é daquele negocinho. Outra coisa que depende, din-din. Por quê? Tem né, cortinas que são mais caras, cortinas que são mais baratas. Tem o coisa onde corre a cortina. Trilho. O trilho, varal, varão. Enfim, dependendo do que for, pode ser mais caro ou mais barato. Então, depende do que você quer, do que cabe no seu bolso. E mais do que isso, né? Existe ainda aquela parte do tipo de cortina. Você escolhe uma persiana, você escolhe o tecido, ela abre para cima, ela abre para o lado. Também depende. Depende do que tem naquela parede, do que você quer, de qual efeito você quer, do que é melhor para você, se precisa de blackout ou não naquele ambiente. Então, vamos parecer repetitiva novamente. Um profissional, um arquiteto, ele vai te ajudar a fazer a escolha mais assertiva para cada abertura. Por isso que é importante você ter ajuda profissional. Porque muda completamente qualquer ambiente. Faz muita diferença. Sim. A próxima pergunta é como escolher o tapete ideal para a sala? Tudo depende também do tamanho do seu sofá. Mas, no geral, a média indicada para tapete na sala é de 2 metros por 1,5 metro. Mas o ideal é que ele seja um pouco maior do que a largura do seu sofá, porque senão fica um pouco estranho, né? A estética, a sensação quando você olha para o ambiente. E aí a Ingrid também, que tem os tapetes maravilhosos, vai falar também um pouco sobre como ela escolhe Tudo Mercado Livre. Tapetes dela. Aí, tá vendo, gente? Olha as dicas aí. Então, eu usei também basicamente isso, né? Um pouquinho maior do que o meu sofá. Meu sofá ele tem 2,30, então eu compro sempre 2,50 por 1,5, né? Como você falou aí. Pra dar aquela sensação... Dá até uma sensação que a sala é maior. Entendeu? E ele também ultrapassa um pouquinho o meu rack, porque aqui não fica muito centralizado, né, o rack do sofá. Mas assim... É a planta. Tem jeito. Pois é a planta. Então é isso, eu compro os 3 que eu tenho, eu comprei no Mercado Livre, né, com referência, né, nos sites, né, que são mais caros. Eu pego a referência do tapete e vou procurar. Vou querer esses links, hein? E vou procurar no Mercado Livre, na Shopee. Esses dias mesmo a minha vizinha comprou um trio, né, de botar na cozinha. Eu vi, adorei aquele Perfeito, gente. R$27, R$30, sei lá, se foi menos do que isso. Eu fiquei chocada. A Shopee é luxo. E, tipo, é um dos modelos que eu amo, que eu tô de olho até no grandão dele, né, pra sala, e é lindo, né, Tainá? Sim. E, tipo, muito barato. Então, eu pego essas referências e vou pesquisar, gente. O segredo tá aí, vocês têm que pesquisar. Ver várias lojas. Aí ela respondendo, R$37. R$37. Então, aí, igual o do Felpudo também, que ela achou também por 21, sei lá, uma coisa assim. Que foi numa loja no centro de São Gonçalo. Também top. E, tipo, em lojas mais conhecidas está mais caro. Então, o negócio é você comparar preço. Você vê na Shopee, vê no Mercado Livre, né, em lojas como Amigão, como Atacadão Tubarão. Tem mais. Sim. Tem mais lojinhas assim. Então, eu pego... Atacadão Posto 13. Atacadão Posto 13. Então, eu uso essas medidas aí que as meninas falaram para dar amplitude na minha sala, né?
Então, eu deixo sempre, né, um espaço dos dois lados do meu sofá. E é isso. E os 3 modelos que eu tenho são do Mercado Livre. Inclusive, nenhum foi mais do que R$ 240. O que parece caro se a gente não tem o costume de comprar coisas para casa. Mas coisas para casa são caras. São caras. Né? Esse E preço tapete, é muito bom. E tapete, quanto Exato. maior, mais caro ele é. É, Então, tipo, Sim. a gente foi começando a se acostumar com o preço das coisas de casa com as consultorias. Porque se você não tá acostumado, né? Se você Vai nunca achar comprou, caro, você vai se horrorizar com quase tudo. Com a cabeceira, Cadeira, você vai se horrorizar com tudo. Cadeira, E eu com o também, com frete, tudo. piorou. O frete assusta no Por grau. isso que a Shopee é boa, como a Andressa tá falando, porque você pega o cupom de frete Grátis. e tá ótimo. É só você ler os comentários, não tenham medo de comprar pela internet. É só ler os comentários para ver as avaliações das pessoas e não tenham medo. Uma coisa que eu sempre falo também para os meus amigos, principalmente para um amigo frouxo que eu tenho que deveria estar aqui, que é o Davi, que não tenha vergonha de ir na loja, olhar o móvel, o objeto, testar e procurar na internet o mais barato, igual. exatamente. Isso daí é pesquisa de campo. Você não está sendo um otário com ninguém, você não está sendo, sabe? Faz parte, todo mundo pesquisa antes de comprar, ou deveria, para não fazer escolha errada. Para não gastar demais. Eu aprendi na marra também, porque antes eu era tipo esse otário aí. Tipo, eu olhava, entrava na Amigo, desculpa. loja, ficava com vergonha. Gente, eu vou comprar isso aqui mesmo. E agora não pode agora ter a Ingrid vergonha. olha, pega referência de tudo, vai pra internet, pesquisa É isso aí. preço. Você tem que pensar no seu bolso. Pensar Exatamente. que você não ficou milionário, né? Você não tem independência financeira como Jade aos 13 anos de idade. Então, tem que pensar. Para não fazer escolha equivocada, para não gastar tipo, o dobro do que você poderia ter gasto. Então, Sim. faz parte também a questão da pesquisa, do planejamento. Sei que a gente fica ansioso para ver as coisas prontas, mas o planejamento faz a gente economizar muito. Sim. Tá? Com certeza. Aí E tem uma sim, pergunta... o foi mal. apartamento da Ingrid é MRV. é igual a planta. Aí, ó, prateleira também é tudo da Shopee. Olha que coisa linda. É. Passa esse link pra gente. Passa esse link. Eu amo prateleira também, gente. E eu, pelo amor de Deus, tá maluco? Prateleira é vida também. Eu faço, inclusive, a minha própria, porque às vezes fica mais barato. Mas vamos lá. Fizeram uma pergunta muito boa aqui também. Eu, às vezes, gosto de botar a mão na massa. Aqui o meu quarto é quase todo feito por mim e pelo meu tio. Que é mais barato. Mas vamos lá. Tem uma pergunta aqui que é muito boa, que nós já falamos também na TC. Que tem o post aqui. Que a ring light vai atrapalhar, mas enfim. Não tenho como fazer tudo de vez. Eu não tenho como terminar meu apartamento, minha casa toda de vez. E agora? Né? Tem post na TC sobre, mas o que a gente diz lá, basicamente, é que você não precisa fazer tudo de vez. Você não tem essa obrigação. Calma. Tá tudo bem. Exatamente. Ninguém tem dinheiro. Tá tudo bem. Ninguém tem dinheiro para isso tudo, entendeu? Eu costumo dizer que a minha casa de pobre sempre está em reforma. Sempre está em, né? Aqui acabando. também, amor. Então, faz parte. Faz parte você priorizar aquilo, né, que no momento é mais importante para você, o que dá para fazer, e fazendo aos poucos. Você vai ficar feliz do mesmo jeito com a sua casa. É melhor fazer aos poucos do que não fazer. Você vai ter a sensação, sabe, de você tá conseguindo, as coisas estão vindo, estão fluindo, e você vai aproveitar, tipo, ficar satisfeito com cada conquista. É demorado, talvez até você valorize mais. Exatamente. Porque o processo é demorado, né? Então, E fora fazer que o projeto pode te ajudar. Exatamente. Vamos lá, Fora Ingrid. que isso contribui também para a pessoa ficar ansiosa, querer fazer tudo de uma vez só, tipo, eu não consigo, tá? E acaba trocando, né, os pés pelas mãos e acaba se endividando, né, coisa que não é para se endividar na hora. Então a gente ter calma e ir fazendo aos pouquinhos. Cômodo por cômodo e por aí vai. Achar um negócio que, tipo, não dá pra perder, você consegue pagar, ou enfim, do jeito que, né, do seu planejamento financeiro, cabe no seu planejamento financeiro, vai lá e compra aquilo. Vai fazendo aos poucos. Evita gastos que você não precisa ter. Sei lá, você consegue fazer uma coisa você mesma? Faça, mas tem uma coisa também que pode ser uma perda de dinheiro, que é tentar fazer uma coisa que você sabe que você não tem habilidade. E aí você vai fazer de novo. Então,
Seja assertivo. Não se afobe para você fazer boas escolhas. Isso aí. Tudo em suaves prestações. Isso aí. Entendeu? Eu aprendi isso com ela. Antes eu parte. falava, ih, parcelei não sei quantas vezes. Ela, não, amiga, não é assim não, em suaves prestações. Aí eu aprendi, faz agora eu só parte. falo isso, suaves prestações. Adorei. Acontece, gente, assim, os canais de investimento vão metralhar a gente, porque a gente faz a pessoa comprar tudo à vista. Mas a gente sabe que não é a realidade da maioria das pessoas. E a gente quer ter as coisas e a gente tem o direito de ter as coisas. Então vamos pagar do jeito que dá pra pagar pra gente ir realizando nossos sonhos aos poucos. Gente, não é vergonha nenhuma parcela no cartão, não. Mas não é mesmo. Mas não Desde é que você mesmo. pague, não tem vergonha Desde que nenhuma. você... Os Verdade. cartões adoram. Como que a gente vai fazer? Como que o dono do cartão vai pagar as contas se a gente não usar o cartão? Exatamente. É uma cadeia alimentar, é um ciclo da vida. Aí aqui em casa, como a gente falou antes, aqui eu tô mostrando de vez em quando nos stories, não tem todos os ambientes prontos, muita gente fica com medo de fazer algum projeto, que não vou conseguir fazer tudo, porque a gente vê as blogueiras, né, e as páginas de arquitetura que faz um projeto e aí a pessoa faz tudo, até o mínimo detalhe já tá a casa toda pronta, faz o tour pela casa. E isso não acontece com a gente, né? Não é a Porque realidade de todo mundo. Exatamente, não é a realidade de todo mundo. Então você vai ter a sala pronta, a cozinha mais ou menos, aí o banheiro pronto, aí o quarto não tem nada pronto. Tem a cama. E é normal isso. Exatamente. E outra coisa é que nem sempre é a realidade daquelas fotos que você tá vendo no Instagram da arquiteta e nem dessas blogueiras. Por quê? É isso aí. Existe uma cultura, uma coisa de você ajeita o ambiente para fotografar. Então, às vezes você vai lá, a equipe, né, do escritório de arquitetura vai lá, ajeita, decora, monta, tira a foto que vai pro Instagram e leva tudo embora. E aí a casa fica no móvel mesmo, puro. Exato. Só fez o close. Só parede. Então tá tudo aí, bem. ó, que a Manu tá falando. Se não tem vantagem à vista, as consultorias financeiras recomendam parcelar sem juros mesmo. E é isso aí, vai parcelando. Eu acho sem juros muito importante. Sem juros é muito importante. Também acho. É prioridade, inclusive. Se não é sem juros, vamos procurar um pouquinho mais. Isso aí. Bora então. Outra pergunta que fizeram é por onde iniciar uma obra, uma reforma, né? A primeira coisa é procurar novamente um arquiteto, um profissional qualificado para fazer o projeto. Porque uma obra, uma reforma, só deve começar com o projeto pronto e finalizado. Eu sei que a gente é ansioso, que a gente quer ver as paradas prontas, né? Que a gente, ai meu Deus, eu posso fazer como é que chama? O orçamento de não sei o quê. Eu quero fazer não sei o que lá. Fala assim, olha, chega pra gente assim, eu quero começar a obra amanhã, eu gostaria do projeto hoje. Tô exagerando, tá? Mas é tipo assim, eu queria começar a obra mês que vem, eu queria um projeto. Queria começar a obra daqui a 15 dias, eu queria um projeto. Não é por aí. Então, se programe para as coisas acontecerem no tempo certo, tá? Faz parte. A espera também faz parte. Tem coisas, inclusive, que a gente não tem o que fazer, sendo rico ou sendo pobre. Por exemplo, o concreto, ele tem um tempo de cura, que é o tempo de secar, que é igual para o rico e para o pobre. Então, não adianta você falar, que se eu tivesse dinheiro, nem sempre se você tivesse dinheiro, tem coisa que não é, pô. O tempo da pintura, da demão da pintura, você tem que esperar. Então, tudo é um processo, tudo tem fase e a gente precisa trabalhar a ansiedade para lidar com essas fases. Faz parte. Então, primeira coisa, contratar um profissional, esperar o projeto ficar pronto para aí você iniciar a obra, tá? E aí existe uma ordem que a gente segue, cada profissional tem a sua ordem, mas a ordem que a gente segue, que a gente acha mais interessante é começar pelo gesso. Já pega a dica, hein, gente? Deu uma conspirada aqui agora. Aí, ó, já vai anotando. Pega o papel. Você começa pelo gesso, então. Beleza? E depois você parte para os pisos e revestimentos. Só que no banheiro e nas áreas que você eventualmente, sabe, áreas molhadas que você vai colocar piso, azulejo até o teto, você vai fazer o gesso depois de botar o piso na parede. Não é você, né, gente? É o pedreiro. Por que a gente tá falando isso? Porque a gente gosta também de gerar uma autonomia nas pessoas. Pra você chegar na sua obra, você vê que o pedreiro tá fazendo uma merda, você já questiona pra fazer valer o seu dinheiro. Entendeu?
Aí, você sabendo essa ordem, você tem como cobrar a pessoa. Falar, peraí, meu amigo, porque isso aqui vai estragar minha parada. Entendeu? Então, no banheiro, nas áreas molhadas que tem o piso até o teto, primeiro você põe o piso, depois você põe o gesso, para não estragar o seu gesso. Beleza? Depois você parte para a marmoraria, para as pedras. Depois para a pintura. Depois para os metais, né? Para a torneira, para o chuveiro, para aquele chuveirinho de lavar as partes. Ducha higiênica. Coisa mais bonita, né? Eu aprendi a falar chuveirinho. Depois disso, você vai para a marcenaria, né? Marcenaria, no caso aqui, é a planejada. Móvel né? planejado. Que você vai instalar. Tipo as coisas do banheiro e da cozinha, geralmente. Que é o que o pobre tem acesso a que ele precisa fazer. Entendeu? Então a gente vai para eles. E aí você vai limpar a sujeira da obra depois disso. Vai, né? Tirar os coisas que caem no piso, limpar as paredes, né? Dar aquela tirada do grosso da sujeira da obra. Depois dessa limpeza, vai entrar papel de parede, vai entrar, como é que chama? Tecido na parede, se for o caso. Enfim, as coisas que se colam em parede, cortinas, as coisas, pendente, entendeu? Luminária, essas paradas assim. Porque você não quer quebrar isso, né? Imagina que tem uns móveis passando do planejado e quebra o seu pendente caro. Que pra gente foi caro. Então, esse vem depois. E depois, né, com tudo isso no lugar, vem os móveis soltos e a decoração. Isso. É o que Marcos falou aqui? Que ele vai fazer a casa de pau a pique, sei lá. Faz nada. Enfim, próxima pergunta, porque a gente também já tá se alongando pra caramba. A pessoa perguntou: meu AP vem com cooktop ao lado da geladeira. Consigo inverter essa posição sem quebra-quebra? Então, mexer no cooktop ou no fogão vai ser mais difícil, porque precisaria mexer na instalação de gás, o que não é aconselhável, né? Se você for mexer na instalação de gás, tem que chamar a companhia do gás para poder fazer toda essa mudança. E também já é mais um dinheiro que você vai ter que muito, gastar, gente, para poder mudar. Então, é caro, hein, esse negócio de gás. Sim. E aí você também teria que trocar a pedra, né? No caso, o mármore. Então, não é aconselhado trocar o local. E a gente fala trocar o local para lugares que já estão prontos, né? Que costuma ser apartamento e tal, que já tem o ponto de gás específico. Se você vai construir do zero, aí já é outra coisa, né? Mas no caso de mudar de lugar. Então, não é aconselhado mudar fogão de lugar e cooktop por causa dessas coisas. E aí, senão você precisaria de uma mini obra, né? E sairia mais caro. O ideal seria trocar a geladeira de posição, se for possível. É mais barato e você pode não quebrar nada. Às vezes você pode botar uma instalação elétrica aparente, né, que fica para fora, sem quebrar a parede. Dependendo do estilo que for a sua decoração, pode combinar. Se for um estilo industrial, top. Mas dá para você usar mais aparentes. Dá para você usar a instalação aparente também, pintando da cor da parede, se você quiser que ela fique mais discreta, se o seu estilo não for industrial. Tá? Exatamente. Mas tem como você trocar, é mais fácil você trocar a geladeira do que o cooktop ou fogão. Outra coisa se você né, não tem esse empecilho do gás, você está construindo do zero, lembra sempre de não colocar a geladeira e o fogão próximo. O forno, principalmente. A pergunta do Marcos aqui. Atrapalha o rendimento de ambos, exatamente. E aumenta a conta de energia. Então, é importante que eles estejam longe um do outro. Aumenta porque a sua geladeira vai precisar trabalhar muito mais para gelar. E o fogão para aquecer. Porque eles fazem as coisas contrárias. Gordura. Vai diminuir a vida útil deles. E você vai, tipo, atrapalhar a sua conta, que é a pior parte, né? Que, como é que chama aí? SEG. Não, SEG é o gás. É porque aqui é EDP e aí eu esqueci no Rio.
Ah, era a conta que eu pagava Enel. mais cara. Enel, isso. Era a conta que eu pagava mais cara é a da luz. Então, não coloque nunca a geladeira do lado do fogão. Ih, não sabia disso, não. É péssimo. Péssimo para a sua energia, péssimo para a vida útil desses eletrodomésticos. Tem post na TC sobre isso. Bom dia! Exato. Tá vendo como o Ingrid falou com a gente antes de começar? A gente dá dica pra caramba aqui, Pra gratuito. caramba mesmo. Sim. Dá muita, gente. Então, agora perguntaram uma pergunta de decoração aqui. Se você ri com mármore Carrara, né? Ou coisas em Carrara, porque às vezes não é um mármore, às vezes é um fake de Carrara. Em ambientes próximos, se fica bom, se combina. E aqui a gente diz que tudo é uma questão de gosto pessoal. Às vezes, você pode amar, às vezes você pode odiar. Isso, termodinâmica. Vem um engenheiro falar de física pra nós. Eu tenho dificuldade. Isso aí a gente já não entende. Eu já não sei fazer cálculo básico. Que dirá física. Então, vamos lá. Guacerri e Carrara juntos podem combinar ou pode, sei lá, simplesmente você odiar a combinação pra você e não funcionar. Mas é o que a gente diz também, que depende da composição como um todo. De quais outras cores você vai combinar com isso, de quais móveis, da posição das coisas, enfim. Mas, no geral, o Carrara e o Boiserri combinam porque eles têm o mesmo estilo, né? Considerado clássicos, então eles conversam bem entre si. Mas tudo vai depender da composição geral e do seu gosto. Dá para fazer. Por isso que é maneiro a consultoria ou o projeto. Por quê? Porque você vai acabar conseguindo ver antes, ver se te interessa ou não, se isso deu é muito certo bom, daquele gente. jeito ou não. E você não vai cometer o erro, porque imagina se você faz e tá na parede e você fala, não gostei. Vocês E aí? lembram quando eu tinha dúvida da questão do Vale o tijolinho, repost. né? O tijolinho e o Boiserri no mesmo ambiente? Sim. Eu falei, ai, gente, será que vai dar certo? Será que não vai ficar muita informação? E no projeto a gente conseguiu ver que eu amei, né, a combinação. Foi com o projeto que eu consegui tirar dúvida, gente, se eu ia fazer os dois. Sim. Cantinho 503, guarda essa pergunta e pergunta de novo mais pro final da live, porque a gente vai responder as perguntas. A gente no jura que final. tá acabando as perguntas já, gente. Tá acabando já. Copia aí e cola lá no final que a gente vai responder. Mas a próxima pergunta foi: como saber a paleta de cores ideal? E aí é que a gente vai ser mais uma vez repetitiva. Contratando uma consultoria de decoração. A gente falou consultoria de decoração porque a pessoa perguntou especificamente sobre De cores, né? Cores são coisas estéticas, né? A parte estética. Então, a consultoria de decoração. Porque aí o profissional vai entender os seus gostos, as suas necessidades e vai propor as cores que vão se adequar a você. E aí, por exemplo, se alguma pessoa tem um home office e aí ela usa igual a gente usa os cenários para fazer stories, para gravar vídeos, e aí ela escolhe uma cor que transmite totalmente diferente aquilo que ela quer transmitir com a marca, com a empresa dela, porque ela viu uma paleta de cores bonita na internet. Então, tudo depende de um profissional para te orientar de acordo com a sua necessidade. Não é só porque a gente achou bonito e a gente vai colocar no nosso. Entendeu? Porque a necessidade da pessoa que colocou no Instagram, por exemplo, da Ingrid, né, que é um perfil de apartamento que é muito seguido, pode não ser a mesma necessidade e o seu gosto. Então, pode ser que se você pegar o que está na Ingrid e botar no seu apartamento... Não funcione para você. Não funciona. Não vai funcionar. Você vai ficar frustrada porque não vai te atender. Porque o profissional ele vai personalizar o serviço de acordo com as suas necessidades, os seus gostos e com a sua intenção. A gente sabe dizer, né, se aquilo vai transmitir o que você quer ou não. É importante usar com moderação as referências. As referências, elas são importantes, mas elas não podem ser uma cópia. Não vou nem entrar no mérito do plágio, não é esse o mérito que eu quero entrar, mas é que você não sabe o tamanho daquele espaço, você não sabe onde fica,
como que é. Você não sabe nada, você não tem nenhuma dimensão, nenhuma coisa. A única coisa que você viu é a foto e esteticamente aquilo ali funcionou. Então, você tem que saber, que é o profissional que vai fazer isso pra você, entender o que você gostou daquela referência para trabalhar nela na sua realidade. Né, funcionando para o que você vai fazer naquele ambiente, do que você precisa. Então é muito bom, é muito importante você ter referência, você saber do que você gosta, mas lembrando, copiar nunca é uma boa solução. Outra coisa também é que, dependendo do ambiente que a gente está fazendo, seja um quarto, seja uma sala, esses lugares têm usos diferentes. Então tem cores que não combinam com determinado lugar, ou tons dessas cores, não necessariamente a cor, mas existem tons mais claros e mais escuros que podem ou não funcionar para a função do ambiente. Então, por isso que é importante essa ajuda profissional também. A gente é chata, mas é porque é verdade. Porque você vai colocar vermelho no quarto. Vai ter insônia pra sempre. É o BBB, gente. É o BBB. Por que você acha que aqueles quartos deles são um terror? São pra você ficar coloridos. perturbado. Pra você não dormir, pra você ficar ansioso. Entendeu? Sim. Aquela luz branca de doer o olho para você não conseguir se coisar direito. Então, tudo é intencional lá. Então, tudo tem que ser intencional para funcionar melhor para você na sua casa, no seu ambiente de trabalho. E é sobre. Vamos embora para a próxima, senão a gente se coisa. É possível decorar um apartamento pequeno usando somente móveis de loja, né? Como é que chama? O coisa que a pessoa falou lá em cima que eu já esqueci? Ou só planejados? E sim, gente, é possível. A gente faz muito na consultoria de decoração, inclusive. Um projeto ou uma consultoria te ajudam, né, a conseguir fazer um coisa todo, um ambiente ou vários ambientes todos com móveis disponíveis para pronta entrega no mercado. E até esse que a gente está fazendo agora, de um quarto, todos os móveis são de Davi móveis de e mercado. Cris, que estão aí. Isso. Não tem nenhum planejado. Por quê? Porque é um apartamento alugado, eles pretendem futuramente se mudar, então era importante que tudo conseguisse junto com eles. Então, pode ser modulado, isso, muito obrigada, Cantinho 503, é isso aí a palavra. Então, é possível, só que, a gente vai lembrando de novo, ele aí, ó. É mais difícil você não planejar quando é banheiro e cozinha. Porque é mais difícil de otimizar esses espaços, né? Nessas áreas molhadas. Mas tem como. Mas é mais difícil. Beleza? Pode falar, Tainá. Então, aqui em casa, a gente fez planejado banheiro e cozinha e o banco do canto alemão. A gente vai planejar também o nosso quarto por ser pequeno, né? A gente sabe como são essas construtoras, faz um quarto mínimo, então você tem que fazer um armário planejado para poder caber as coisas, né? E aí, na sala, a gente iria fazer o REC planejado, mas a gente viu que não tinha necessidade. Então, a gente botou um REC comprado na Mobile. Tem até um post também mostrando o valor das coisas da sala. Então, a gente trocou por um móvel que fosse comprado. Na nossa sala também tem uma parte que tem um ripado, um espelho, uma prateleira. E aí também seria tudo planejado, esse ripado e essa prateleira. O que a gente decidiu fazer? A gente decidiu comprar a prateleira e no lugar do ripado a gente vai colocar um papel de parede que imita o ripado. Tudo isso para poder substituir coisas de móvel planejado. Como foi feito bem antes, a gente tinha colocado mais planejado do que... Foi feito na época que eu era estudante e não tinha consciência de preço. Exato, não que a gente tivesse errado, né? Porque tanto o problema era a consciência do preço. No estágio, exatamente. Tanto na faculdade como no estágio, a gente aprende assim, a gente aprende a fazer tudo planejado. Tudo caro. Como a gente foi fazendo coisas de consultoria aqui na minha casa e de outras pessoas, e aí eu pude ver, como eu estava passando pelas mesmas coisas que os nossos clientes, eu pude ver coisas que a gente poderia economizar, o que sairia muito mais caro e como poderia substituir. E tudo também depende do que você quer. Às vezes você quer muito um painel ripado mesmo, é um sonho seu,
e aí você vai investir naquilo. É diferente de Mas uma coisa que também, não é tanto prioridade minha, né? também tem a questão de você ter a consciência, como no caso aqui, profissional de arquitetura, de que você tem que pensar se o seu cliente pode executar aquilo que você está colocando, que muitas vezes não acontece. Por isso que também existe muita modificação de projeto na vida real. Porque alguns arquitetos vão lá e fazem a coisa mais cara do mundo e a gente não tem como fazer. Então, por isso que a gente também foi se adaptando. Por quê? Para que as pessoas conseguissem seguir o projeto à risca, para que elas conseguissem chegar o mais próximo possível daquilo que ela pagou para fazerem para ela. Então, Sim. é importante a gente ter essa consciência de preço para poder a gente indicar coisas que cabem no bolso do nosso cliente para que ele consiga ser mais fiel possível àquele serviço que ele pagou. Sim. Que a gente gastou dinheiro para fazer, né? Exato. Aqui no meu escritório não tem nenhum móvel planejado. Tem esse armáriozinho que é um armário multiuso, a mesa é comprada, as cremalheiras, as prateleiras, tudo foi comprado, não tem nada planejado aqui no escritório. E você, Ingrid, o que você acha disso? A minha sala, ela não tem nada planejado. No caso, o meu rack eu comprei em uma loja. E é linda. A prateleira eu comprei em outra, o sofá eu comprei em outro. E assim foi, gente. Cada um eu comprei em um site. E não. E teve espaço, ficou, graças às meninas, né? Teve espaço, ficou um espaço ótimo aqui. E tudo comprado em loja, não foi nada planejado. Isso que a Ingrid falou também é muito importante. Ela falou, ó, eu comprei uma coisa num lugar, outra coisa no outro, outra coisa no outro. Por quê? Ela foi escolhendo os melhores preços das coisas nos lugares tipo, que a coisa estava melhor, o custo-benefício. Tem lugares que você consegue, por exemplo, uma consultoria de decoração, né, um projeto de decoração embutido, né, na loja, mas ele vai te dar as paradas da loja. Não necessariamente aquilo que melhor se encaixa à sua realidade, aquilo que melhor vai servir para você. Então, por isso é importante você ter um profissional que está pensando no que é melhor para você e não em monetizar na loja, beleza? Porque a gente, por exemplo, pode ter parceria com loja? Pode ter parceria com loja, mas o que a gente fala? Isso aqui é uma indicação, você não é obrigado a comprar nesse lugar, isso aqui é uma orientação. Agora, se você for para a loja, vai querer te vender tudo da loja. Mesmo que o profissional de lá seja qualificado, mesmo que ele seja bom, é o serviço dele, vender as paradas da loja. Sim. Entendeu? Pois é. Então, pense no que é melhor para o seu custo e para o seu benefício. Tá? Sim. Fizeram uma pergunta também aqui de decoração, que é o que a gente acha de sofá preto, se ele pesa muito no ambiente. E, de novo, depende do contexto, depende da decoração. Por exemplo, se esse ambiente tiver outros móveis escuros, tiver muito móvel, obviamente que esse lugar ele vai parecer mais pesado, né? Vai parecer mais entulhado, mais cheio, menor. Exato. Então, isso é real, então, né? Com certeza. A composição junto com esse item preto for pesada também. Agora, se a sua composição, você sonha em ter um sofá preto. Se a composição combina com ele, deixa a sua circulação livre, né? Não é tudo muito escuro, pode ficar não pesado. Pode ficar industrial, por exemplo. Pode ficar aquele tipo urbano que a pessoa fala, né? Que é aquela pessoa que tem tipo loft. Pode ficar divertido, descolado. Depende tudo da combinação. E quem vai combinar para você? Um profissional. Isso aí. Exatamente. Vocês lembram que lá no início eu tinha um estilo e Michel tinha outro? Michel tinha o... Ele é industrial, completo. Industrial. Ele queria tudo preto, gente, tudo escuro. E eu queria tudo branco, queimado. Claro. E cimento queimado. E as meninas conseguiram colocar o meu gosto e o gosto dele, tipo... Equilibrar as coisas. Equilibrar. Exatamente. É óbvio que Michel ele teve a oportunidade de equilibrar o gosto dele somente em um ambiente, porque ele não tinha... Ele tem amor ao casamento dele, né? Faz parte, os homens sabem ceder. Davi Muito bem. Também tem gostos diferentes e a gente vai equilibrando as coisas, porque é assim que funciona. Tainá e Vitor também. Então, por isso que também é legal uma pessoa de fora, porque a gente vai conseguir equilibrar os gostos do casal
de uma forma que fique bom para todo mundo. Não fique, mais puxando sardinha para um, mais puxando sardinha para o outro. Olha, gente, e demos trabalho, tá? Porque eu falava, não quero isso aqui não quero isso na sala. E Michel, eu quero. Eu falei, eu não quero. Michel queria o quadro de leão colorido. De leão colorido, nada a ver comigo. Eu, não, gente, é lindo, mas não tem nada a ver com a decoração que eu quero e tal. Então ele teve que ceder bastante coisa. Mas ele vai ter o quadro, tá, gente? Ele vai ter o quadro. Dele, ele vai ter o quadro. Dele. Isso aí. Agora, meninas, vocês têm algum arrependimento, alguma coisa que vocês fariam diferente? Vocês começariam por outro ambiente? Mudariam de prioridades? Eu tenho um arrependimento, é o único arrependimento, eu acho que eu tenho, que é colocar piso branco no banheiro, porque dá muito trabalho. Toda a minha casa é um piso que imita madeira, né? A sala, a cozinha. Os quartos já vieram com piso laminado, também que é madeirinha. E no banheiro a gente colocou piso branco. Desculpa, Tainá. Eu acho que marido não deveria nem opinar. Exatamente. A maioria das mulheres acha isso. Sim. A gente tá aqui pra defender os meninos também, tá? É, verdade. Aí eu coloquei piso, a gente colocou piso branco. O quadro do Michel faz sucesso, ó. Faz sucesso. Sim. A gente colocou piso branco no banheiro e mesmo que você limpe todo dia, toda hora, você vai pisar lá no banheiro e vai sujar. E aí é o único arrependimento que eu tenho aqui. Outro arrependimento é ter colocado papel de parede da cozinha antes de colocar a marcenaria, porque o marceneiro acabou com o meu papel de parede. A gente vai ter que colocar, tem uns coisas rasgadinhas. Então, a gente vai ter que recolocar o papel de parede da cozinha. Então, Ingrid? Colocaria. E nada. Eu sei que você não colocaria. Hoje eu também não colocaria mais em nada. Fui colocar no banheiro. Foi uma briga. Sempre tem briga, ó. Só tem que ter cuidado com o piso muito escuro também, pra não escurecer e diminuir a casa. Aquilo que você falou. Porque, por exemplo, a minha mãe amava piso preto. Isso acaba com a casa. Se a casa não for muito grande, fica difícil. Michel ama piso preto. Entendeu? Por ele tá cada dependendo de como você usar, pode ser puxado. Então, o nosso 208 aí, entendo, compreendo. Porque a praticidade, né? O branco realmente dificulta. Então, gente, o que eu me arrependo, eu e Michel, no caso, nosso piso, de não ter trocado o piso do quarto. Na época que a gente estava fazendo a reforma. Né? Era pra gente ter se apertado um pouquinho e ter trocado, porque o meu é laminado, ele é muito barulhento e, além de ser laminado é barulhento mesmo. Ele esquenta demais no calor. O laminado, ele é puxado. Ele esquenta demais, assim, eu amo tom amadeirado, mas eu trocaria. Eu queria ter trocado. Eu me arrependo de não ter feito tudo na obra, né? Os maridos todos gostam de preto, gente? E, gente, o porcelanato, a questão do porcelanato, o meu porcelanato é o polido. Ele é lindo, eu acho que fica a coisa mais linda do mundo. Mas, gente, dá um trabalho que vocês mas você queria, queria. Elas me avisaram, mas eu falei, eu bati o pé e falei, não, você queria muito, eu botei. O bom é que você não é organizada, você não me arrependo. Gosta de fazer suas coisas certinho, então tá sempre tudo lindo, mas te dá trabalho. Mas não dá trabalho. Para quem não gosta de ficar arrumando casa, tipo... Porque mancha com facilidade. O meu é claro, então, tipo assim, um fiozinho de cabelo que cai. Um dedo que pisa, sem chinelo. Um dedo que pisa, tipo, o seu olhar já vai para aquilo. Para quem não é detalhista, beleza. Agora, para quem eu sofro. Então, assim, depois que eu comprei o aspirador, assim, até que me ajudou bastante a cuidar dele. E até eu aprender qual produto passar nisso aqui, filho, eu levei uma coça. Gente, pode ir mandando as perguntas agora, isso, tá? E agora, Karine, eu vou te falar aqui uma coisa. Conversa com o seu esposo. É o seguinte, o laminado, ele não é um dos melhores, mas existe uma opção que é o... Como é que chama, Caná? Vinílico. Vinílico, com o nome que eu queria. Porque o laminado, ele realmente é madeira. Eu tenho uma pergunta. Então, ele vai te limitar pra fazer.
Ele é menos barulhento do que o... Com o certeza, laminado? porque ele é Sim. um PVC, tipo um plástico. Então ele não faz barulho, porque ele não é madeira. Ah. Ele só imita madeira. E ele é mais resistente Eu à acho água, lindo. a durabilidade é melhor. Por exemplo, o laminado é muito difícil não, assim, mas ele tem que ter mais cuidado para limpar. Para quem tem gato é uma porcaria. Criança. Para cachorro. Pra cachorro, gente. Porque Barulho, faz xixi, estragou. E barulho também. E o barulho é o Criança tec-tec-tec também, da unha. que derruba água. Então é muito perigoso o laminado. Se ele gosta do amadeirado do laminado, existe o vinílico e também a opção revestimento. do revestimento cerâmico que imite madeira, que vai ser muito melhor. Então conversa com ele para não ir pro laminado, tá? E mais fácil de limpar também. A gente escolheu esse. O laminado é mais indicado para ambientes comerciais. Principalmente esses ambientes que você aluga e aí você vai colocar e depois você vai tirar para levar embora. Porque é instalada essa madeira e tal. E as pessoas vão trabalhar sentadas quase um ano, não incomoda. Tipo Posso isso. tirar outra dúvida? Pode. Pode. Em questão de aquecer, ele aquece mais mesmo Por a conta do madeira? material. Sim. O material. Então, a cerâmica, ele deixa o ambiente mais geladinho. Porcelanato. Sim. Ah, tá. Ó, a Cantinho 503 perguntou: meu apartamento será pequeno, mas não abro mão de uma adega climatizada. Minha dúvida é: essa adega ficaria melhor na sala ou na cozinha? Depende. A gente não sabe porque não tá vendo a sua planta. Exato. Verdade. Depende muito. Dá pra Depende do ponto de elétrica. Depende, por exemplo, se você gosta de receber pessoas, aí você prefere colocar ele na sala. Se você quer que ele apareça ou não. Exatamente. Aí, ou não, então fica melhor na cozinha. Ou dependendo do que você vai colocar na sala, não vai dar ele na sala, então tem que colocar na cozinha. Tudo depende. Depende das prioridades, depende Tem que procurar um profissional para poder te ajudar a fazer as escolhas melhores. Não é que a gente não quer te ajudar, não. É realmente porque sem ver, sem entender, sem conversar com você, com quem mora com você, para saber como é que vai funcionar, o que tem, o que não tem, o que vai ficar na sala e na cozinha, não dá para falar. Mas assim, isso que você falou é importante. Tipo, eu não abro mão, é uma parada que eu quero ter. Então a gente o profissional ele vai trabalhar com isso. Tipo, É igual uma coisa que porcelanato. precisa estar ali. Precisa Sim. estar ali. É uma coisa que o cliente não abre mão. Como que a gente vai solucionar isso? É isso, entendeu? Esse é o pensamento. Mas precisa de um monte de variável. Inclusive, uma coisa que a gente sempre diz é que a gente pode pensar na cabeça aqui uma solução, falar pra você que pode ou não. Só que quando a gente vai pro desenho técnico, quando a gente vai pro papel, né, na verdade virtual, computador, com a medida, pode ser que o que a gente imaginou não funcione. Por isso que o projeto é importante. Porque aí, deu errado. Tem que pensar em outra solução. Porque na minha mente estava funcionando de um jeito, mas quando eu botei nas medidas certinhas, não estava. Por Então, é isso importante. que arquiteto não gosta quando pede ideia, gente. Porque não dá. Até as ideias que a gente tem... Às vezes não dá para ser executada. Na hora lá não dá. Né? Tem que botar lá no papel. Podem mandar mais perguntas também. E aí... Vem até a questão Pode do... falar. Vocês lembram quando eu falei para vocês que eu queria a abertura aqui, né? Qual é o nome disso aqui, gente? Do centro... Janela? Não, do teto. O gesso. O gesso que A sanca. Isso, eu fiz com a... Não fiz... É sanca isso? Ilha? Isso é sei lá sanca. como que é. Não, é sanca. Ilha é sanca? quando tem um rebaixo no meio. Se eu tenho rebaixo só... Não, Em o volta. meu tem... É isso aí que você falou. É esse? É os então, dois? É os dois. Isso, seu. que na época que a gente estava colocando o industrial, né, junto com a coisa mais clean, que eu pedi para colocar o trilho. E vocês falaram que não ia ficar legal, tanto que vocês fizeram, né, no Ia 3D de acabar com o vocês, seu e gesso. ficou horrível. E Sim. ficou horrível, não combinou. Tanto que na imagem a gente nem mostrou o trilho, o né? A o gente falou, ó, teto. não tá combinando esse rebaixamento Isso, com gente. o trilho. E eu só não coloquei porque realmente elas falaram que não combinava. Porque eu não tinha como ter uma... Às vezes a gente tem uma ideia, mas quando vai executar e fazer, é outra coisa.
Então, Sim. quando Na hora eu... de ir na praia. é outra coisa. Eu me lembro até hoje quando vocês me entregaram, né, a foto. Gente, travou o meu negócio aqui, né? Não, voltou. Tá Voltou. tranquilo. Quando vocês me Ai, mostraram É o meu projeto, armazenamento cheio. sofro. Quando vocês me mostraram a primeira foto, acho que foi da sala, não foi? Do banheiro. Que eu Acho que fiquei foi da sala louca. Que eu fiquei louca. Eu falei, meu Deus, é isso aí. Tipo, eu tava vendo o meu apartamento, o que eu queria na foto. Tipo, antes dele mesmo estar pronto, sabe? E é muito legal. Tipo, você vai tendo as ideias, né? E coloca pra ver se realmente está ali combinando. Além de tamanho, essas coisas toda, né? Que ajuda. A gente ajuda demais. Tem uma pergunta também da Neia, que foi lá em cima. Como eu tô com o computador coisa aberta aqui, eu achei, né? Ela perguntou: se eu tenho uma área gourmet com uma mesa ampla, necessariamente eu preciso ter uma mesa de jantar numa sala americana? Não. Você pode ter se para você for útil. Se para você, no seu dia a dia, essa mesa dentro de casa funcionar melhor do que a mesa do lado de fora da sua área gourmet. Depende também se a sua área gourmet é integrada com a sala, por exemplo, que também não precisa. Você vai ter duas mesas, ou um monte de mesa. Tem um projeto que tem. Depende do que você quer. Depende das suas escolhas. Depende se vocês Sim. comem a mesa, ou se é só utilizado mesmo quando tá reunindo geral, tá rolando churrasco, não sei o quê. Depende. Depende das suas preferências, né? Depende da rotina da família. Então, vai depender. A Monteiro Gabi perguntou: os móveis com estrutura de ferro são mais baratos que de madeira? Também depende. É repetitivo, mas depende. Ó, por exemplo, se for planejado, né, o estrutura móvel. de ferro comprado e o móvel planejado, o de estrutura de ferro vai ser mais barato. Agora, se você mandar fazer com uma A estrutura de serralheria, ferro com a serralheiro. estrutura de ferro pode ficar mais caro. Então, depende também de cada coisa. E pode ser também mais barato ou mais caro que os de madeira só sem a serralheria comprada também. Tudo Sim. vai depender do que você quer, onde você vai comprar, quando você vai comprar. Então, é tudo uma pesquisa, depende também do que você quer. Faz parte. E por último, né, a pergunta para vocês é o que está faltando no AP para ficar completo? Pode falar, Ingrid. E um monte de coisa, gente. Os móveis planejados da cozinha, do banheiro, do quarto, do escritório. Não, no escritório não tem planejado. O escritório são móveis de site, né? E rebaixar também os quartos, que a gente ainda não rebaixou os quartos. E fazer um jogo de luz diferentão. Ainda falta isso. Tô doida pra ver esse Sim. quarto, hein? Também. Aqui em casa falta o armário da área de serviço, falta nossa bancada de refeições rápidas também, que vai ser lá na cozinha, que vai ser tipo um cantinho do café também, que a gente ainda não fez. No nosso quarto falta praticamente tudo, porque só tem a cama. Tem a textura da parede. E a vocês textura fizeram. da parede, aí faltam os quadros. O meu também tem a pintura, tá? Falta o armário. E aí, é basicamente isso que falta. E aí, antes da gente falar também sobre amanhã e finalizar, porque a gente também já tomou muito tempo. 1h30 de live, gente. Sangue do Cordeiro da Misericórdia. Do nosso 208. Qual é melhor para o planejado, MDF ou MDP? Procurando as informações sobre os dois divergem nos sites de pesquisa. Aí, o que você acha, Camila? Eu acho que, novamente, depende de quanto você tem disponível financeiramente. Às vezes é mais indicado saber também para onde que tipo, para qual ambiente o móvel planejado. A pessoa mais indicada para te falar qual funciona melhor e para onde são as pessoas que planejam esses móveis. Porque eles têm mais... esse marceneiro, essa... Como é que chama, Jesus? Essa, não é loja, né? Mas é um comércio, um serviço prestado de marcenaria planejada.
eles têm o costume e eles têm, como é que eu vou dizer, manhas que os próprios arquitetos não têm nesse sentido. Então, a gente vai dar as medidas básicas da coisa, a gente vai falar da cor, a gente vai falar, entendeu? Esse tipo de coisa do puxador. E eles sabem as coisas mais técnicas desse material. Então, é importante você conversar com o seu marceneiro para saber o que, que ele indica para cada ambiente, o que, que pode baratear, mas também não perder o coisa, né? O benefício, o valor do material, tipo assim, dele continuar bom. Como que funciona melhor, o que funciona melhor para cada ambiente. Então, é importante você conversar com seu marceneiro de confiança. Travou aqui Travou. Voltou. Minha bateria tá acabando, hein? Minha bateria tá acabando. Minha bateria tá avisando que tá acabando. Então, vamos lá. Conversar com o seu marceneiro, um marceneiro que você tenha confiança. Então, se você tem confiança, você não tem vergonha de perguntar do que ele acha melhor para cada ambiente. O que pode otimizar, aliar custo e benefício. Beleza? Sim. Então fala aí, Tainá, pra gente acabar com um negócio que, coitado, ninguém aguenta mais a gente, não. Não, o aviso é que amanhã nós teremos uma live aqui na TC, 7 horas, para anunciar oficialmente o nosso escritório de arquitetura. Quem está acompanhando já está vendo contagem, tudo, porque a gente começou a TC como estudante, então a gente não podia fazer projeto de arquitetura, a gente sempre fala sobre isso. E agora nós somos oficialmente um escritório de arquitetura. E se você está aqui vendo, se interessou, quer saber... Obrigada! Parabéns aqui pra Gabi também, que pegou as chaves do apartamento. Isso é uma conquista. Isso aí. Se você se interessou, quer saber como funciona o nosso serviço, assista a live. E também você pode mandar mensagem pra gente no direct para fazer o orçamento. A gente não passa valor nenhum por direct, por mensagem, ligação, nada. Só se a gente fizer uma reunião e a gente vai explicar tudo melhor amanhã. Eu queria agradecer a todo mundo que seguiu a gente, todo mundo que assistiu a gente até agora também, que a gente falou muito. Teve gente aí que ficou do início ao fim. Exatamente, participaram, a gente adorou. As perguntas, a interação, aqui. Por favor. E chama outra pessoa. Faz aquela corrente da Rinodê. Vai chamando. Isso. Pirâmide. A gente vai salvar a live, deixar lá no Instagram, só não vai estar no feed, né? Vai estar lá. Mas vai estar no IGTV. E agradecer a Ingrid, ela foi muito importante para a nossa trajetória toda. Desde o início, exatamente. Sempre está divulgando muito a gente. Sempre que ela posta, vem um monte de gente, vem um monte de seguidor, vem gente que se interessando pelo nosso serviço. Então, também contratem a Ingrid, gente, para ser influenciadora de vocês, se vocês têm um negócio, pelo amor de Deus. A gente sempre fala que essa menina tem que investir nesse negócio aí. Nesse ramo para monetizar esse Instagram dela. Investe em mim, gente. Investe em mim. E amanhã, na live, a gente vai apresentar também os nossos serviços, né? Porque agora, como arquitetos, nós não fazemos somente consultoria. Então, vem assistir a live para você saber qual serviço se encaixa melhor para a sua realidade, para o que você está precisando fazer. Tirar dúvida, enfim. E faz o esquema da pirâmide, galera. Manda para outras pessoas, tá bom? É sobre isso. Então, isso aí. A gente precisa encerrar, porque o meu celular vai encerrar se a gente não encerrar. Porque ele já não me suporta mais, tá bom? Tirem um print agora e posta nos seus stories, marca a gente, né? A TC marca a Ingrid, que a gente vai repostar vocês lá também. Vou tirar até o fone. E é bom também que se eu não conseguir botar a capa aqui, ficou a gente sorrindo juntas. Graças a Deus. Isso. Então, meninas, muito obrigada pela companhia. Meninos também, todo mundo que tá aí. Muito obrigada a todo mundo que ficou e aguentou a gente. Porque a gente é gente boa, mas a gente fala pra caceta. Fala muito, né? Beijinho e até amanhã. Beijo, gente. Boa noite. Amanhã a gente espera vocês. Beijo.